Oi YouTube, tudo bem? Eu sou o André Zerbinato, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim contar um pouco pra vocês sobre o que eu estou achando depois de 4 meses usando o meu iPad 10. Esse iPad eu comprei pela Shopee e muita gente me questionou várias coisas, né, sobre memória, especificações técnicas, bateria, também se eu tô conseguindo desenhar com ele, porque eu uso ele principalmente com o Procreate, que é um aplicativo de ilustração digital. Então hoje eu vim contar tudo pra vocês. Então fica aí e bora pro vídeo. Pra começar, né, a questão da memória. Muita gente me perguntou sobre isso, ele tem só 64 GB e pra desenhar, né, o desenho ele ocupa muito espaço, então ele tem várias camadas e tudo mais. Mas isso não tem me afetado, por incrível que pareça. Eu já tive um iPhone em uma época, então muito da memória já veio preenchida. No caso, se você vem aqui na parte de armazenamento do iPad, você vê que eu tenho 55 GB já preenchidos. Lá embaixo ele mostra que o iPad OS, né, que é o software desse iPad, ele já está preenchendo 10.5 GB do meu iPad. Também os dados do sistema preenchem mais ou menos 6,13 GB. Então, junto com isso, né, você tem ali mais ou menos 17 GB já preenchidos dessa memória de 64. No caso, não me afetou tanto. As minhas fotos, elas ocupam bem pouquinho. Assim que eu abri o iPad, sincronizei ele com a minha nuvem, ele já pegou mais ou menos 1 GB ali de memória de fotos, que dá mais ou menos umas 1.500 fotos que eu já tinha salvas no meu iCloud. Aí, olhando aqui pelos aplicativos, né, claro que os aplicativos são que ocupam a maior parte do meu espaço, então tem aplicativos pesados como Netflix, Pinterest, Canva, Google Drive, Instagram, iMovie, que é muito grande, o Gmail também, o Procreate também, que é grande, e claro, né, eu gosto muito de jogar, então o Wild Rift é uma coisa que ocupa muito espaço no meu iPad. Ele ocupa mais ou menos 15 GB, é muita coisa. Mas isso, por incrível que pareça, não afetou em nada o desempenho do iPad. Ele roda esses jogos, né? Eu atualmente jogo coisas bem simples, né? Então eu jogo Perguntados e Candy Crush, e também jogo uns mais pesados que são Wild Rift e também o Free Fire, mas que também não ocupam tanto espaço assim a ponto de pesar, de travar. Os jogos rodam lisos no meu iPad, então isso é um problema menos. A questão do armazenamento também não me afetou no que diz respeito aos desenhos. Então, em nenhum momento aqui no Procreate eu excedi algum espaço, né? E olha que eu tenho bastante arquivos aqui. E esses arquivos, eles têm muitas e muitas camadas. Então, esse aqui, por exemplo, você pode ver que eu já usei mais ou menos umas 30 camadas só em um desenho. Então, isso realmente não é um problema pra mim. Então, próximo tópico. Tá, vamos lá. Sobre o display. Ele é grande até, né? Ele dá mais ou menos as minhas duas mãos aqui, uma do lado da outra. Ele, quando tá bloqueado, você dá 2 cliques, ele aparece aqui. Então, ó, já abriu aqui, eu posso botar a senha ou desbloquear aqui em cima pela minha digital. Uma coisa interessante é que o volume, ele é aqui do ladinho. Então, se eu aumento o volume aqui, ele aumenta, aqui ele diminui. Mas se eu virar ele de lado, aí tem uma mágica que acontece, que ele segue o sensor de rotação. Então, por exemplo, se eu virar ele assim, agora o maior, que é para esse lado, ó, ele vai aumentar para cá, diminuir para cá. Se eu virar ele assim, então ele aumenta o volume para cá e diminui para cá. Isso eu achei incrível. A câmera é aqui nessa parte, e a câmera de trás é bem aqui, e ela é muito boa também, por sinal. O meu iPad, ele é a versão rosa, que eu acho maravilhosa, e sinceramente, eu não me enjoei dele nem um pouquinho até agora. Na verdade, é bem o contrário, toda vez que eu olho pra ele, eu fico, nossa, apaixonado. Vou trazer aqui um pouco na luz, pra vocês verem como que ele é. Ó, maravilhoso. Esse iPad é um show.
Um ponto muito estranho, né, que é negativo, na minha opinião, é que esse iPad ele não tem entrada para fone de ouvido. Então, se você olhar aqui embaixo, não tem nada, né? Os alto-falantes são super bons, mas eu acabo tendo que ter um fone de ouvido adaptado. Então, ele tem a mesma saída aqui, que é o USB tipo C, e aí eu consigo encaixar aonde seria a entrada para carregador. E também tem a opção de usar um fone sem fio, né? Que aí você conecta ele por Bluetooth e problema resolvido. No caso, eu acabo usando mais esse aqui mesmo, que eu gosto bastante, ele é muito bom e foi tipo R$20. Então, também não precisa ser o melhor fone do mundo, porque os outros dão o mesmo resultado. A capinha é uma capinha bem simples, então eu só acoplo ela aqui e aí eu posso dobrar, né, aqui, usar ele em pé, posso usar ele deitado, ou se eu quiser, né, eu posso simplesmente só usar desse jeito. Uma coisa negativa dessa capinha, ela mancha muito fácil. Então, às vezes só de manusear com a mão um pouco suja ou botar em uma superfície que tenha um pouco de poeira, ela fica com várias manchinhas. Então 4 meses depois ela tá toda encardida. E isso é uma coisa que eu devia ter me atentado antes e comprado uma capinha preta, talvez. No caso, ela deixa um pouquinho mais fosca essa cor do iPad, então não dá pra ver tão bem do mesmo jeito que eu mostrei antes sem a capinha. Mas isso também não interfere em nada o uso. Na verdade, é mais recomendado que use a capinha. Junto com a capa veio a película de vidro. Vocês podem ver aqui que eu tentei colar, mas entrou um pouco de ar. Então isso aqui eu só desisti, mas também não me atrapalha no dia a dia. Teve um trincadinho bem pequenininho aqui na tela, mas isso também não interfere em nada. E na verdade eu adoro essa película, ela não interfere muito na sensibilidade. Eu utilizo a caneta Stylus, que também tem ali na internet, vocês encontram na Amazon, vocês encontram na Shopee, em tudo que é site, né, na Shein também tem. E ela é super tranquila, né, de usar. Você aperta 2 vezes aqui, ela liga e aí ela mostra aqui a porcentagem de bateria. No caso é assim, ó. Ela tá com 99% de bateria e aí é só você começar a desenhar ou fazer alguma outra tarefa, tá? Ela não serve apenas para desenho, ela serve, ó, para você usar o iPad normalmente também. Então isso ajuda, por exemplo, quando eu vou usar o Canva e editar alguma imagem, editar alguma thumbnail, isso é muito útil. Então essa é uma caneta que tá de parabéns. E agora vamos entrar em outro tópico. Galera, agora vamos falar de bateria. A bateria desta caneta, quando eu tô usando ela para desenhar, especificamente, né, eu ficar, por exemplo, hiper focado ali no meu desenho, ela dura em torno de 2 horas e meia, 3 horas, que é bastante coisa. E ela carrega, não precisa nem de 1 hora para ela carregar inteira, tá? Às vezes 40 minutos no máximo ela já tá carregada 100%. Então vale muito a pena. O iPad, quando eu tô usando ele para desenhar, ele dura mais ou menos... na verdade, eu nunca usei ele até acabar a bateria, né? Mas nas horas que eu tô desenhando, eu percebo que ele dura pelo menos umas 5 horas seguidas com a tela ligada, brilho no máximo, eu usando a caneta, né? E também editando as imagens, repassando elas. Eu tenho o costume de repassar elas aqui pro Discord, porque eu tenho esse aplicativo no celular, então eu transfiro direto pro celular e aí eu consigo também passar pro meu Instagram. Eu considero que eu uso bastante o meu iPad, considerando que eu já acordo, já começo a assistir alguma coisa, boto ele ali enquanto eu tô tomando meu café, eu uso ele na hora do almoço, eu uso ele quando eu chego em casa. Então, considerando esses meus usos, né, diários, que aí seria o quê? Mais ou menos, vamos dizer que 1 hora pelo menos assistindo alguma coisa ou várias coisas. Também ouço música nele, ou mexo em imagens, mexo com desenhos à noite. Então eu devo usar mais ou menos umas 3, 4 horas por dia quando eu uso muito, né? Então não chega a isso todos os dias, né? Mas quando eu uso muito, sim.
E nessas épocas em que eu estou usando muito durante a semana, ele dura em torno de 3 dias essa bateria. Então eu acho bastante coisa, porque eu realmente passo muito tempo nele e essa bateria vai rendendo ali, né, que eu não preciso carregar mesmo por 3 dias. Quando eu uso um pouco a mais, né, que é o caso de hoje, que eu vou desenhar, aí eu vou editar vídeo nele, eu vou postar, então é todo um trabalho mais intenso, né, e talvez ainda jogue hoje, aí sim a bateria vai embora mais rápido, mas também ela dura bastante ainda assim. Então acho que só de noite que eu vou precisar carregar, ele tá agora com 60%, e mesmo eu usando esse tantão durante o dia, ele ainda me atende super bem. E após 4 meses eu me deliciando aqui de tanto usar meu iPad, né, e usar principalmente o Procreate, eu tenho algumas considerações. O Procreate, ele é uma ferramenta que ele é bem intuitiva e ele dá várias opções pra gente. Uma das opções que eu mais uso mesmo, é a opção de time-lapse. Então, aqui, esse é um dos desenhos que já tem aqui no canal. Eu venho nessa parte da ferramenta, no vídeo, e aí eu consigo fazer um replay em time-lapse. E olha que legal. Esse replay eu consigo salvar o vídeo inteiro, eu consigo aumentar a velocidade para ver rápido o que eu fiz. E aí eu consigo salvar essa edição aqui, que é super legal, né, pra gente poder postar. Se eu quiser também, eu posso salvar só a imagem. Então esse aqui, por exemplo, ó, vamos aqui na barra de selecionar. Aqui em seleção eu seleciono o que eu quero. Aqui eu posso pré-visualizar como que ela vai ser salva. E perfeito. Ó, aqui eu posso ver as outras formas. E aqui em compartilhar, você pode ver que eu posso ou exportar o arquivo, ou então eu posso exportar em PDF, JPEG, PNG, GIF, vídeo. Então são muitas opções muito legais para a gente poder mexer. Dentro do Procreate mesmo, as ferramentas que eu gosto, né? Os tipos de pincéis que eu gosto. Aqui, nessa ilustração, por exemplo, eu criei um pincel para ela. Então eu vim aqui, aqui eu consigo ver os pincéis que eu usei recentemente, tá? Então você consegue ir editando seus pincéis, você consegue fazer texturas, você consegue fazer muita coisa bem legal com base no que você tem aqui. Eu peguei esse pincel monolinha aqui e aí eu copiei ele e editei ele da forma que eu queria. Então eu peguei um espaçamento diferente, uma estabilização diferente para poder criar esse efeito granulado. Isso é uma coisa muito legal desse aplicativo, né? Então aqui eu fiz uma camada com a monolinha, que aí ela dá textura, né? Ó, fica uma textura meio de papel. Então ele dá essa possibilidade pra gente. Tem alguns atalhos que eu demorei pra entender, ó. Esse aqui de brilho é aqui do lado. E se você vem nesse aqui é o de notificações. Aqui no Procreate, outra coisa que eu gosto muito é misturar os pincéis com base nas camadas. Essa ilustração aqui, por exemplo, eu fiz algumas camadas diferentes. Ó, então tem uma camada de fundo, uma camada de contorno delas, camadas de vestido, camada do banquinho, fiz camada de uma parte do vestido da Elphaba, enfim, várias coisas. E pra mim, uma das melhores ferramentas é essa aqui de bloqueio alfa. O bloqueio alfa, ele é assim, você faz um traço, ó, no caso é esse traço aqui que eu tirei agora. Faço um traço nele, aí tá, eu preenchi tudo ali. O bloqueio alfa, quando eu ativo ele, significa que tudo que eu desenhar não vai sair dessa parte, ó. Aqui eu vou pegar um pincel qualquer, pode ser uma monolinha normal, só pra vocês verem. E aí eu vou fazer aqui, ó. E viu que legal? Ele não vaza por ali. Eu vou apertar agora com 2 dedos pra tirar isso que eu fiz. Pronto. Isso é uma das coisas que eu uso. Outra coisa, deixa eu abrir outro arquivo pra não ficar zoando esse arquivo aqui que eu tenho. Ó, pode ser esse aqui que tá mais simples. Esse aqui eu vou criar uma outra camada aqui e deixa eu pintar esse fundo. Vou usar qualquer cor, né? Aqui tem as paletas sugeridas, você consegue
vir aqui e editar essas cores também, ó. Escolher alguma daqui, arrastar e colorir o resto. Então, são várias opções. O que eu gosto de fazer é misturar misturar essas dinâmicas entre as camadas. Então eu venho aqui na parte de aerosol. Eu gosto muito desse bico médio. E aí ele é tipo um spray mesmo. Aqui tá com uma opacidade pequena. Aqui eu consigo mexer, ó, opacidade bem baixa até a mais alta. Então, ó, a mudança ali. Ele fica bem forte. Então eu adoro brincar com este pincel aqui, ainda mais pra mexer depois na parte de blending, né? Então isso aqui, essa mãozinha, ela ajuda a gente a mexer nessa transição de cores. Ela suaviza, digamos assim. Então eu uso ele para fazer sombreados também, né? É uma técnica que eu fui desenvolvendo e gostei bastante. Outro pincel que eu gosto muito aqui nos de caligrafia, eu uso bastante esse aqui de monolinha. Na parte de pintura eu uso bastante pincel redondo. Desenho eu não uso tanto. Artístico eu acabo usando esse aqui, Old Beach, que aí eu faço esse efeito de água. Eu adoro, acho que fica muito bonito. Também tem a parte de deixa eu ver, aerógrafo, que aí eu uso o aerógrafo firme para fazer linhas de contornos, que ele é muito bom. Também tem a parte de textura, que às vezes eu uso, mas vocês veem que tem de tudo. Tem partes de carvão também, elemento. A parte de esboço eu uso bastante também o lápis 6B, que eu gosto bastante. A parte de tinta eu uso muito a caneta de estúdio também para fazer os contornos, porque ela é bem firme e fica bem bonita. Ó, ela é uma caneta bem bonita. Então, é basicamente isso. Eu tenho usado mais para fazer desenhos para mim mesmo, e eu tô me divertindo muito com o Procreate. Não é sempre que eu tenho tempo de ficar desenhando também, ainda mais porque não é meu único trabalho. Eu também trabalho bastante com contações de história, com biblioteca. Então, por conta disso, eu não me dedico exclusivamente à ilustração ainda. E é isso, gente. Essas são as minhas impressões sobre o iPad, usando ele já há 4 meses. E eu tô muito feliz mesmo, tô muito realizado por ter comprado ele. Foi uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida mesmo. Porque é isso, eu uso ele todos os dias. Uso tanto para uso pessoal quanto uso profissional. Ele tem me atendido super bem, como vocês puderam ver. Não me decepcionou em nada, nem desempenho, nem bateria, nem cores, nem som. Pra mim é perfeito. Só o único defeito que eu citaria realmente é esse do fone, porque aí tem que sobrecarregar essa entrada do carregador, né? Ou utilizar o Bluetooth, que aí a bateria vai embora mais rápido. Mas fora isso, ele é muito bom, super aconselho a compra. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, comente também o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau!